É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 10 de maio de 2025, às vésperas de mais um jogo do Inter, agora pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo, um time modificado pelo técnico Roger Machado, que encaminhou a equipe em um treino que aconteceu no CT do Fluminense na tarde deste sábado, e muitas novidades na equipe colorada. A gente fala da situação do Inter na tabela de classificação do Brasileirão. A gente também fala sobre a possibilidade do retorno de Rafael Borré nos próximos dias. E Abel Braga quebrou o silêncio e falou sobre a possibilidade de um retorno ao Inter. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Vai lá para brincar e para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. E para fazer o teu registro, vai no meu link que ajuda muito aqui o canal também. Tu que não tem registro na KTO, entra no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Esse mesmo link que está na descrição é o do primeiro comentário fixado e ele vai te direcionar para a aba de registros da KTO. Coloca lá teus dados em 2 minutos, tá feito o teu registro no site, tu pode dar uma brincada em kto.bet.br, onde a diversão acontece. E Ativo. Ativo é você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual, parceiro do homem moderno, mas também da mulher moderna. Tem o Ativo Fem para as mulheres. É para tu não falhar mais na hora H, te dá mais libido, te dá mais vontade, mas ele também te dá vigor físico no dia a dia. Ele não é só para hora H, ele também é para hora H. Mas se tu quer ficar ativado no teu dia a dia, vai de Ativo, porque Ativo é você na Ativa Sempre. Tem um link de WhatsApp sigiloso aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra por esse link, vai entrar em contato com o pessoal do Ativo, diz que veio aqui pelo canal Lucas Dias Repórter, que tu ganha um descontaço por lá, tá? Gente, vamos lá. O Inter, que já está desde ontem, né? Chegou ontem por volta da meia-noite, já era hoje, na verdade, lá no Rio de Janeiro, para o jogo contra o Botafogo, que vai acontecer amanhã, 8 horas da noite, no Newton Santos, no Engenhão, tá? Esse jogo que, vamos lá, é importante, mas a gente sabe que o foco do Inter agora está em confirmar uma classificação para a Libertadores. Tem um jogo importantíssimo quinta-feira que vem em Montevidéu contra o Nacional do Uruguai. Então o Roger sim deve fazer modificações na equipe do Internacional para esse jogo de amanhã. O Roger, rapaziada, levou algumas novidades para esse jogo lá no Rio de Janeiro, tá? 5 jogadores que ficaram em Porto Alegre, não viajaram a Medellín para o jogo da Libertadores e a derrota por 3-1 contra o Atlético Nacional, foram de Porto Alegre nas últimas horas para o Rio, encontraram a delegação e vão ser opções para o Roger no jogo de amanhã. Goleiro Cauã Jesus, tá? O Inter terá 3 goleiros então. O zagueiro Cleiton Sampaio, o volante Luiz Otávio, o meia Gabriel Carvalho e o atacante Raikkonen, tá? Os 5 jogadores do Inter que viajaram, não estavam na Colômbia, viajaram para encontrar a delegação no Rio de Janeiro. O Ener Valencia tá fora, vai ser confirmada uma lesão muscular de grau 2 para cima, como a gente já trouxe a informação exclusiva aqui no canal, tá? Lá em Medellín a gente teve acesso a essa informação e trouxe por aqui. O Ener Valencia voltou para Porto Alegre, passou por exames, vai ter confirmado amanhã ainda a sua lesão. No momento, geralmente, que o Inter divulga ali a escalação, explica quem é que tá fora e os motivos, e vai explicar essa lesão do Ener Valencia, tá? O Inter hoje à tarde treinou no CT do Fluminense, lá nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O Inter está hospedado na Barra da Tijuca. Então todos esses jogadores relacionados foram para o treinamento e o Roger encaminhou essa equipe para a partida de amanhã, então 8 horas da noite, lá no Newton Santos contra o Botafogo, que deve ter no gol Antony, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a zaga e o Bernabé na lateral esquerda, Ronaldo primeiro volante, Thiago Maia o segundo, Oscar Romero na vaga do Alan Patrick, poupado, Tabata de um lado, Wesley do outro, ou até o Gustavo Prado, e o Luca no comando de ataque. Tem algumas questões que eu não descarto. O Gustavo Prado começar o jogo em um dos lados, ou na vaga do Tabata ou na do Wesley. O Juninho, quem sabe começando na zaga, e tu poupar a dupla de zaga ali, o Vitão ou o Vitor Gabriel, ou até os dois, e tu bota o Rogel. Enfim, não descarto também essa possibilidade, mas vai ser um Inter modificado para essa partida. O Colorado, que é 11º colocado com 9 pontos, se vencer vai a 12, pode chegar no máximo até a 7ª colocação.
Se perder, vai estacionar na 9ª colocação, e aí até o Botafogo, que está atrás do Inter hoje, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º, poderia passar o Inter na classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, eu citei que o Luca vai ser o titular amanhã, porque o Inter não tem o Ener Valencia e não tem o Rafael Borré, que está se recuperando de uma lesão muscular lá daquele jogo contra o Juventude no dia 26 de abril, um sábado à tarde no Beira-Rio, que o Inter ganhou do Juventude por 3-1 no Brasileirão. Ele faz o gol do Inter, o terceiro do jogo, e sente logo depois no lance seguinte uma lesão. Ele entra no segundo tempo na vaga do Ener Valencia, fica 15 minutos, faz um gol, sai lesionado. O Inter confirmou 3 dias depois, no dia 29, a sua lesão. E muita gente pergunta, tá, Lucas, mas agora o Inter tem decisões na fase de grupos da Libertadores, tem que voltar a vencer, tem que ganhar do Nacional lá fora, tem que ganhar do Bahia no fim do mês em Porto Alegre. E o Borré não pode voltar, já que o Ener Valencia saiu agora? Pro jogo contra o Nacional, a informação que eu tenho é que é muito difícil que o Borré se recupere a tempo. Eu até conversei com um dirigente lá em Medellín que me disse, cara, o Borré ele é sobrenatural, tá? Ele pode do nada se recuperar. E aí eu até lembro ano passado, depois das enchentes, já tinha voltado do Beira-Rio, tem uma vitória do Inter contra o Cruzeiro, naquela sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter do Roger Machado, em que o Borré estava lesionado, ele tinha ali uma previsão, era uma lesão grau 2 na coxa, ele tinha uma previsão de 4 a 6 semanas de recuperação, e ele voltou em 3, tá? Em 3 semanas estava de volta o Rafael Borré, já tinha treinado, já tinha se recuperado, ele faz um trabalho muito intensivo, ele tem um cozinheiro próprio em casa, faz sessões de fisioterapia no clube e também em casa com o fisioterapeuta particular que ele tem, academia, tudo isso, ele faz um trabalho no clube e a parte em casa para tentar se recuperar a tempo, além de, claro, a questão fisiológica do Borré permitir que ele se recupere mais rapidamente. E aí essa pessoa me disse, cara, contra o Nacional tá quase descartado, mas não vou cravar porque é o Borré e ele consegue essas coisas. Mas assim, contra o Bahia na última rodada, pode ser, aí é bem mais possível, né? A gente tá falando do jogo contra o Bahia, que é a última rodada, tem mais 2, né? Nacional fora na quinta que vem, depois o Bahia no dia 28, em Porto Alegre. Então teria sim a chance de que contra o Bahia o Borré retornasse dessa lesão e jogasse nessa rodada que vai ser a decisiva, né? A última rodada ainda vai estar todo mundo brigando por vaga nas oitavas da Libertadores. Então contra o Nacional é muito difícil, mas depois pode ser que ele retorne. Agora eu quero falar, gente, sobre Abel Braga, porque ele deu uma ótima entrevista para o Bruno Flores lá no Rio de Janeiro, repórter da Rádio Gaúcha, GZH, e nessa entrevista ele falou sobre a possibilidade de retorno ao Internacional e por que ele não voltou quando teve a oportunidade no ano passado, bem ali na contratação do Roger Machado, também na saída não só do Cudê, mas anteriormente teve a saída do diretor esportivo Magrão, à época. E ele revelou que por conta das enchentes, a proximidade do nascimento da sua neta, Maria Antônia, ele recusou o convite da direção do Internacional, até teve um jantar com o presidente Barcelos antes de um jogo da Sul-Americana que foi contra o Rosário Central. Eu estava lá na Argentina e ouvi isso de um dirigente do Inter, porque eu lembro, o Inter chega numa terça-noite, o jogo era na quarta, e quando o Inter chega, o presidente Barcelos não chega com a delegação, porque ele estava no Rio de Janeiro tentando contratar o Abel e já estava encaminhado a contratação do Roger Machado, que chega no dia seguinte, é anunciado no dia seguinte do jogo contra o Rosário nos playoffs, na época da Copa Sul-Americana. E o Abel confirmou isso, que estava tudo acertado, mas que por conta da questão das enchentes, ele já é um cara de mais idade, teve o nascimento da sua neta, ele acabou não aceitando naquele momento o convite e revelou que ele indicou o D'Alessandro para o presidente Barcelos e que ele falou com o D'Alessandro também para que ele conversasse com o presidente. Existiam algumas rusgas de alguns pagamentos não feitos da época que o Dali foi contratado e que ficaram com a gestão do Barcelos e não foram pagos, enfim, e que ele fez e ajudou nessa reaproximação dos dois. O Abel ele disse o seguinte lá para o Bruno Flores da Rádio Gaúcha. Teve a possibilidade de ir para o Inter, mas estava com aquele problema no CT, aeroporto, e a minha neta estava por nascer. Foi difícil realmente não ter aceito naquele momento. As pessoas pensam coisas lá de trás, mas eu nunca tive problema com o presidente, volto a repetir. Ele foi muito gentil, simpático e generoso. Era um momento muito delicado para o Inter. Foi quando o Roger assumiu. Eu não tinha nem dado sim ou não, eu ainda estava pensando. Antes do jogo da Sul-Americana, o presidente passou aqui no Rio e nós jantamos. Uma conversa muito legal, franca e tranquila. E o Inter deu o salto buscando uma pessoa que eu, na conversa com o presidente, tinha colocado o nome, o D'Alessandro. E eu falei, Dali, vou conversar com o presidente e dizer que gostaria que você fosse comigo. Só que com o D'Alessandro o negócio melhorou. No início desse ano não me surgiu o convite e tudo bem, não muda nada. Continuo torcendo para o Inter. E se eu for em algum momento,
ótimo. Se eu não for, não vai mudar absolutamente nada daquele sentimento que existe entre Abel e o Internacional. Uma entrevista bem franca, sincerona do Abel Braga, que obviamente todo mundo pergunta todos os dias aí sobre o retorno dele. De fato, tinha uma possibilidade do Abel vir junto com o D'Alessandro. É uma possibilidade, uma expectativa que é muito nutrida pelo torcedor do Internacional, mas até o momento o Inter não voltou a procurar os serviços do Abel, que já está com 72 anos. Revelou também nessa entrevista para a Gaúcha que ele teve procuras do futebol do Irã e do Egito para ser treinador, mas desde 2022 ele está exercendo uma função diretiva, esteve no Vasco da Gama, depois teve um problema, uma cirurgia que ele fez nas costas, acabou deixando o Vasco e está livre no mercado até então. O que tu acha de um retorno do Abelão? Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima.